Olá, meus amigos, minhas amigas, internautas, empreendedores. Mais um programa Empreender e hoje recebendo aqui a doutora Maria Aparecida Caetano. Doutora, muito obrigado pela sua presença e queria que a senhora falasse um pouco sobre sua formação, enfim, estamos à sua disposição. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, Imagina. Fico muito grata por estar aqui. E na verdade, eu sou baiana, né? E vim me instalar aqui em Taboão da Serra. Que legal. Isso, eu vim para São Paulo na década de 90 e desde que cheguei, logo comecei a atuar na área jurídica, né? Na verdade, no departamento jurídico. A senhora se formou lá na Bahia? Não, me formei Aqui em aqui. São Paulo. Isso. Me formei aqui. Na verdade, era para mim começar em área de contabilidade. Entendi. E acabei voltando para a área jurídica. E acabei me formando. Hoje sou advogada atuante na área trabalhista, é o meu foco principal. Claro, faço outras coisas, faço. Mas o meu foco principal é a área trabalhista. Então, doutora, eu fiz questão de chamá-la porque, assim, sei da sua capacidade e nós estamos falando principalmente para empreendedores, que pessoas que vão abrir sua empresa ou já abriram e que vão gerar renda e emprego. Então, assim, eu acho muito importante a gente trazer uma profissional, né, do seu gabarito, para explicar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria que a senhora falasse, assim, é para aquele empreendedor que quer contratar um funcionário, né? Quais os cuidados que ele deve tomar? Eu acho que nós temos uma nova regra, uma nova lei trabalhista que foi aprovada. Eu sei que mudou algumas coisas, mas não mudou muito, mas o importante era o empreendedor saber quais os cuidados e o que ele deve fazer para contratar um funcionário. Primeiramente, dizer para o empreendedor, né? Não é fácil ser empreendedor no Brasil, com a carga tributária que nós temos, né? E segundo, o empreendedor, ele deve sempre ater as questões, as relações trabalhistas, não pode se isentar disso, né? Ele tem que ver, ele tem que conhecer um pouquinho, não simplesmente abrir o seu empreendimento, né? E sem ter um pouco de conhecimento da área trabalhista. Planejamento, né? Planejamento, administração, né? Ele tem como saber como registrar o seu empregado, como pagar os seus salários, quais os benefícios, os direitos que têm os empregados, porque tudo isso na frente pode gerar um passivo trabalhista e o ônus não fica baixo, fica alto. Baixo. Não. A senhora mesmo falou, o Brasil ainda é um país maravilhoso, né? Eu não estou falando a gente fala país, mas é complicado, né? As pessoas que administram, né, e que fazem as leis, fazem leis malignas, principalmente para aquela pessoa que quer empreender. Hoje tem muita gente que não quer ir para a formalidade justamente por medo. Com medo, é verdade. Esses impostos, essa carga tributária. O Brasil cobra carga tributária sobre o trabalho, né? Então, sim, assim, sim, e é muito alto. Né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as leis trabalhistas. Né? Férias, 13º, enfim, né? Fundo de garantia, que são as coisas principais que a gente, né, conhece, mas tem coisas que estão por trás disso que o empreendedor precisa saber, né? Sim, então assim, infelizmente no Brasil, né, como a gente já colocou, realmente a carga tributária social fica muito alta. Então assim, é necessário sim, sempre trabalhar na linha de sempre dentro da legislação, por mais que o empreendedor ache que vai ficar alto o custo, mas é melhor para ele. Sai mais barato lá na frente. Sai mais barato lá na frente, porque se ele registra o empregado, se ele paga corretamente as verbas que é devido, vale transporte, férias, 13º, tudo isso faz parte, né? Fundo de garantia. Lá na frente, isso aí, tudo bem, pode ser uma carga alta para ele hoje, mas futuramente ele está livre de um ônus, né? Da trabalhista. E é claro, se o empregado sai e vai procurar a Justiça do Trabalho, o valor vai ficar dobrado. Sim, tem as multas, tem um monte de coisa. Tem multas, muitas coisas vai ficar bem mais caro. A senhora dá muita consultoria, né? Sim. E, lógico, a senhora vai procurar tanto pelo empregado como pelo empregador. Sim. Quem é que mais procura a sua consultoria? Eu digo que hoje não tem, mas tem... Eu faço muito empresa, né? Isso, faço muito reclamadas, mas também procuro, assim, muito empregado. E essa consultoria, como funciona? Para a senhora até explicar para a pessoa. Vem, mas geralmente já vem com problema, né? Eles nunca se
vamos dizer assim, vai se precaver, ele sempre já vem com o problema já na mão, né? O que seria o contrário, porque muitos países, muitas pessoas, inclusive países da Europa, é 70% planejamento e 30% ação. Aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário. A pessoa, É eu costumo dizer, olha, eu sou um bom cozinheiro, ele já quer montar o restaurante, ele já acha que por ele ser um bom, estou dando como exemplo, lógico. É verdade. Por ele ser um bom cozinheiro, que ele vai montar o restaurante, que ele vai ter sucesso, né? E não é só isso, a administração é muito importante. Muito importante. Eu falo isso. O que a senhora poderia dizer sobre o planejamento nesse caso? No planejamento e na consultoria. Consultoria. Isso. Muitos clientes me procuram, eu digo até de pequeno empreendedor mesmo, né? Eles contratam as pessoas, às vezes contratam na informalidade, né? Sim. E quando procura o profissional do meio jurídico, já passou o leite tudo. Tá derramado, Já tá, né? o leite já está isso. derramado, já fez tudo o que não deveria ter feito. E aí o funcionário entra com o processo, então a gente procura da melhor forma passar para ele uma forma de amenizar a situação lá na Justiça do Trabalho, né? Tentar amenizar. Mas eles entram assim, eles abrem uma empresa e não vê claramente, não procura se ater à legislação, né, do país, nesse caso a trabalhista. E depois que já está tudo... já vem com problema. Já vem com problema, defender, aí né? a gente tem que defender. E aí, às vezes, o empreendedor, ele chega e fala, doutora, eu não sabia disso. Eu tenho exemplos mesmo de pequenos empreendedores que ele, pegou uma pessoa para trabalhar, mas ele não se ateve na questão. Para ele, não faz questão o registro. Para ele, não faz questão fazer o controle de entrada e saída daquele empregado. E depois o empregado entra com o processo, coloca lá que ele trabalhava 10, 12 horas por dia. Você, na sua consultoria, pede documento, não tem documento. Tem que defender o indefensável. Não tem documento. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, são coisas que vão aparecendo. Eu tenho alguns amigos que me falavam e a gente tem essa percepção. A justiça trabalhista é leonina? Assim, só pro lado do funcionário? Porque assim, eu lembro que eu, graças a Deus, nunca tive, né? Porque eu tento fazer o melhor possível, mas ela é leonina? Porque assim, o pessoal fala, pô, o funcionário vai lá, mente tanto, fala tanta coisa e a gente tem que provar o contrário. Isso acabou, né? Eu acho que não é mais dessa forma, né? Assim, Desculpe tocar no assunto, não sei se é antiético. Não, mas assim, sempre fala que a Justiça do Trabalho ela é paternalista. Ela não é paternalista. Apesar de que tem aquela lei, tem aquela parte de que tem um princípio que, na dúvida, então é pró-empregado, pró-operário. Então, nisso acaba ajudando também o empregado. Mas também imagine que o juiz, ele trabalha com provas. Ele trabalha com provas. Não adianta o empregado, ele entra com ação. Imagine que o juiz está lá na mesa, ele não sabe de nada. Sim. Ele não tem conhecimento da matéria, do assunto, qual é o litígio, né? Ele vai ter naquele momento. E aí o empregado leva meia dúzia de testemunhas. Isso. A empresa, por sua vez, pode ter uma testemunha ou não ter nenhuma, que é mais difícil para a empresa, porque os empregados vão trocando, né? Vai tendo a rotatividade e acaba não indo. Então acaba o empregador, o empregador ser a parte nessa parte. E o empregado leva um pouco de vantagem nessa parte. Não chega a ser leonina, né? Mas também eu digo para você, eu atuo em casos que já deu improcedência em processo trabalhista. E hoje é importante dizer que o empregado também paga a sucumbência, né? Sim, Se então. ele não aprovar isso? Isso. Com a reforma trabalhista, né, que entrou em 2017, chamada a grande reforma trabalhista. Então, esse aí foi um ponto, teve algumas mudanças na legislação trabalhista, até com essa finalidade de inibir um pouco, sabe? Porque estava muito assim, tinha muitas pessoas que entravam com o processo e simplesmente ela entrava e falava, deixa que a empresa faça a prova. Porém, e assim, tinha outro lado também, não ia na audiência no dia, ele não tinha custo nenhum com isso. E a empresa sempre pagava custo. Arcava com os custos. Isso.
Hoje, para ele entrar com uma ação, ele tem que provar realmente o que ele quer, o que ele tem direito. E se ele não prova o que ele tem direito, ele vai sim arcar com os honorários sucumbenciais, que varia de 5% a 15% para o empregado. Então, eu acho que é até justo, mas vamos falar de um outro assunto que eu sei que é uma bandeira, né, que a senhora, pela OAB, né, que a senhora faz, que é a mediação, né? Sim. Nosso tempo é curto, mas eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre esse trabalho que a senhora faz de mediação. Sim. É muito importante. Sim, hoje eu faço parte da comissão de mediação, né, da OAB Taboão da Serra. A mediação, ele é uma ferramenta que ele veio no sentido de ajudar, né, até de ser mais célere a justiça. E hoje nós temos, pela justiça, pelo Tribunal de Justiça, nós temos o Sejusc. Nós temos o Sejusc, que aqui no Taboão, no caso, fica na Estrada de São Francisco. Isso. Então acaba ajudando, né, é uma forma de conversar, de aliviar um pouco, de aliviar a justiça, isso. Processo. E também assim a mediação, ela ajuda na questão de amenizar a situação, porque imagine, as duas partes, cada um quer ter razão. Então, com a mediação, ele acaba já indo para o juiz, já tem uma composição. Ele só bate o martelo. Isso, lá, né? Já tem uma composição. Isso acaba facilitando, acaba ajudando. E a mediação hoje, ela está ampliando, não só no Tribunal de Justiça. No Trabalhista nós temos várias conciliações no Sejusc, né? Que antigamente não fazia, agora já temos. No criminal também acho que está entrando. Eu não faço área criminal, mas eu creio que também. Tem países nos Estados Unidos, me parece que 50% ou mais já são resolvidos, os processos são resolvidos através da mediação, né? Sim. No Brasil ainda não tem essa proporcionalidade que tem, né? Mas a gente está trabalhando para isso, para conscientizar as pessoas para partir para a mediação. Doutora Maria Aparecida, nós vamos ter que fazer um outro programa para falar sobre mediação, que é um assunto apaixonante, viu? Sim. E eu já quero deixar aqui de público o convite para a senhora retornar para a gente falar só sobre mediação. Eu volto. Nosso tempo é curto. Eu queria muito agradecer a sua presença. Estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite. E deixe, por favor, os seus contatos. Eu sei que, né, é muito corrido, mas é importante a gente falar para o nosso empreendedor, olha, antes do leite derramar, procure um profissional, né? Isso mesmo. Então, o que eu tenho que falar para o empreendedor, né? Antes, vai abrir o comércio, procura um profissional da área jurídica. Se às vezes falar, não posso, não tenho condições de pagar um profissional, nossa, temos tantas ferramentas hoje, que é a rede social, a internet, tem muitas coisas que pode buscar, né? Com certeza. Então dá para tirar muitas dúvidas. E não deixe para que lá na frente venha o problema. E aí não tem como fazer, vai ter que indenizar mesmo. Muito obrigado mais uma vez aos meus amigos internautas, empreendedores. Muito obrigado. Os telefones de contato para dúvidas, sugestões estão aí. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo programa.